Lá vamos nós. 15 para 6. Provavelmente meus vizinhos vão me xingar por estar falando um pouquinho alto, mas mesmo assim eu vou tentar falar mais baixo. Temos essa história de uma dupla muito famosa nesse canal. E essa dupla, essa semana tem apresentação para fazer sobre um determinado assunto. A gente tem o Samuel e tem o Suel, tá bom? Primeiramente, o Samuel é o cara nerdzão, estuda muito, cara que come o livro, estuda 10 horas por dia. Cara, ele grava cada letra da matéria, mas na hora que chegar a apresentar, ele ficou travado. Ele não sabe falar de uma forma clara e divulgar suas ideias da melhor forma possível. Aí fica perdido na hora de apresentar e a turma perde a atenção e começa a se divertir, se distrair, passar tempo sem focar na apresentação. No outro lado tem um Suel, gente boa, é um cara mais desenrolado. Escutou bem a professora, ele até deu uma focadinha na aula e conseguiu entender a matéria de uma forma geral, noção mais geral da matéria. Foi para casa, ele teve outras coisas para fazer, foi treinar, fazer umas coisas, mas ele estudou meia horinha os pontos principais do assunto. Montou a apresentação e o cara apresentou tão bem, com postura tão boa, que prende a atenção daqueles que estão assistindo. Voz mais firme, fala mais clara, e ele conseguiu passar a visão e os argumentos que ele queria passar da forma mais clara, mais simples possível. Quem você acha que saiu melhor na apresentação? Fica a pergunta para você. Meu amigo, muito bem-vindo no meu canal Diário de Peregrino. A vida tá maluca, o mundo tá esquisito, Jesus vai voltar daqui a pouco, mas até lá, esse canal pode te ajudar a viver esses seus dias, esse mundo esquisito, até lá, até aquele momento. Então, espero que faça sentido para você de alguma forma. Se inscreve aqui, que eu posto toda semana quando a vida me dá porro, tapa, soco na cara. Aí eu levanto, aprendo e compartilho com vocês. Cara, vamos lá. A apresentação da escola aqui representa a vida prática, a vida real fora da sala de 4 paredes, livro, caneta. Nesse caso, Samuel pode ser muito melhor na parte teórica, na sala de aula, em gravar matéria, em anotar, estudar. Consegue até tirar umas notas muito mais altas na prova. Mas aí quando o assunto vem para a vida real, para a parte mais prática, para a apresentação, para falar, para lidar com pessoas, para lidar com o estresse, o Suel se destaca muito mais. Agora, por que você acha que o Suel se destacou muito mais? Isso vai levar a gente para 2 pontos. O primeiro ponto, a gente tem primeiramente a breve comparação entre a escola informativa e a escola formativa. Percebe que o Samuel dominou a matéria, gravou cada letra, cada palavra, mas parece que ele não entendeu a matéria de verdade. Isso pode ser por 2 motivos. Primeiramente, ele é aquele nerdzão que a gente já sabe. Tem aqueles nerdzão mais lerdo que não consegue entender a matéria de verdade. Ele só grava para gravar, para tirar nota e segue na vida. Ou muitas vezes o professor ensina dessa forma, somente informando a matéria em vez de formar os alunos na matéria. E esse é um erro que me incomodava, me incomoda tanto na escola, na faculdade. Tem muitos professores que passavam a matéria dessa forma, só escrevendo um monte de coisa na parede, passando matéria para ler o livro, metendo o pé, dando um monte de coisa pra gente gravar, zero eficiência. Eu até conseguia gravar porque eu era nerdzão que se baseava nessa estratégia, só gravar para gravar mesmo, sem entender nada, mas muitas vezes eu esquecia 1 semana depois, 2 semanas depois. Tem muita coisa da escola que eu estudava dessa forma, que hoje em dia nem lembro, já joguei pro lixo, pro mar do esquecimento e segui na vida.
Mas aí no outro lado tem os professores formativos, sempre são os melhores, que têm a minha admiração. Inclusive, os melhores professores que já passavam na minha vida seguiam essa escola formativa, essa estratégia, essa técnica formativa. Eles te convidam a pensar junto, a refletir sobre determinado assunto e chegar junto naquele resultado esperado. E sabe quem é o maior exemplo disso? Desse professor é Jesus. Você percebe na Bíblia que ele não chegava apenas falando o que pode fazer e o que não pode fazer. Às vezes ele tinha que chegar dessa forma. Mas quando ele queria dar lição, na maioria das vezes ele usava muito parábolas. Por quê? Por quê? Porque ele entendeu como que funcionava a mente humana. Mesmo antes da neurociência se evoluir e chegar nessas conclusões. Que hoje em dia, inclusive, eles destacam a importância disso. Percebe? Ele contava história, contava parábola e aquilo provocava em quem estava ouvindo o senso crítico, a reflexão, comparação e associação entre a parábola e a vida real. E assim ele conseguia chegar junto com quem estava ouvindo a conclusão, a lição, ao resultado final da lição. Por isso ele é considerado o mestre dos mestres, como que diz... Cadê o livro? Tá lá embaixo, Augusto Cury, no livro que eu tô lendo. Mestre dos mestres, vai ler depois, muito bom. Porque, cara, você percebe, muitos paravam para ouvir ele por curiosidade, por fome e sede de aprender com ele, não por obrigação. Isso justamente pelo jeito que ele ensinava. Alguns professores fazem isso hoje em dia. E te falei, são meus preferidos, os que mais me marcaram na vida. E eles seguem esse exemplo de Jesus no ensino sem nem perceber. Interessante, né? Mas meu amigo, voltando para a história para analisar aqui, o Sowell, ele seguiu o estilo apenas formativo, ele simplesmente buscava entender a matéria. Ele não gravou cada detalhe, cada letra, cada palavra, mas ele entendeu a essência daquilo e como chegar nos resultados. Por isso que ele brilhou, que ele se destacou na apresentação, na vida real, na vida prática. Aí o segundo ponto que fez ele se destacar foi o jeito que ele se apresentou. Isso me leva para outra comparação, a escola teórica e a escola da vida, a escola prática, eu diria. O Samuel, meu amigo, é o primeiro, né? É o cara nerdzão, ele pode ser muito empenhado e isso é admirável. Ele até pode se formar e fazer tanto curso, estudar tanta coisa que ele pode impressionar os entrevistadores e conseguir um bom emprego. Mas e depois? O que vai acontecer? Ele seria um ótimo funcionário na parte operacional, mas aí quando o assunto chega a lidar com equipe, para liderar a equipe se for necessário, sugerir algumas ideias que podem ser muito boas de verdade, porque o cara é bom na teoria. Mas aí se o cara for para falar na frente de todo mundo, para sugerir, para apresentar a visão dele, ele vai tremer de dentro para fora, porque ele não sabe lidar com pessoas. Isso se chama de soft skills na vida profissional. E no momento de pressão, se o cara não tiver inteligência emocional boa, como que vai lidar com os desafios, com os imprevistos, com as pressões que o trabalho oferece, a vida oferece? Que a gente está tentando falar também de uma forma geral, não somente sobre o trabalho. A parte teórica é muito útil, mas nem sempre ela é o suficiente para enfrentar a vida real. Infelizmente, cara, a escola hoje foca só na parte teórica, dá 95% de atenção nessa parte que deixa de desenvolver o resto dos fatores humanitários. Cara, eu conheço muita galera boa, inteligente, mas as habilidades práticas para lidar, para ser humano, sabe? Faltam em muitos profissionais hoje em dia que eu percebi, que eu convivi. Cara que não sabe falar duas palavras numa resenha, por exemplo. Aí isso reflete pro trabalho de alguma forma.
E quando você desenvolve tanto a parte teórica, a parte operacional, e você deixa de focar na parte humanitária, você simplesmente se torna um robô. E meu amigo, sinto muito te avisar, mas hoje em dia até o robô está conseguindo fazer essa parte operacional, sem o fator humanitário. Então um robô simplesmente pode te substituir um dia. O que te diferencia é o fator humanitário, o bom senso. A escola te ensina a resolver problemas de cálculo, de matemática, mas não te ensina a resolver os problemas da vida. Ela te ensina, cara, sobre filósofos, pensamentos, as reflexões deles, mas não te ensina sobre como ter um pensamento crítico. Como refletir e enxergar a vida com seus próprios olhos. A escola te ensina línguas, falar línguas, português, espanhol, inglês, mas ela não te ensina a dialogar, a como falar com as pessoas. Aí você falar a língua seria inútil nesse caso. E Samuel, nessa história, meu amigo, ele estudou tanto a teoria, mas de resto ele não sabia de nada. E por isso que se deu mal. Na vida prática, na apresentação. E no outro lado, Suel, ele entendeu a necessidade de buscar equilíbrio. Tá? Você precisa de entender e dominar a teoria de alguma forma, mas também você precisa ser esse cara desenrolado na vida prática. Por isso que ele ganhou de uma forma drástica. E isso é um grande defeito no nosso sistema. Pode ver alguém falar, ah não, na minha escola faz aula de psicologia, tem terapia, tem apresentação, tá? Mas não é o suficiente. A teoria nem sempre te salva. Quando a vida bate na porta, a gente precisa buscar o equilíbrio. E muitas vezes você pode até aprender na escola, mas você precisa desenvolver essas coisas também na vida prática, fora, saindo, vivendo, buscar cuidar do corpo, do emocional, da inteligência intelectual, teórica também, espiritual, mente, corpo, tudo, equilíbrio entre todos os fatores, o que realmente te prepara para a vida. E você não vai encontrar só isso só na escola, mas também fora da escola, vivendo. O fator humanitário é desenvolvido vivendo a vida. Você sendo um humano, sabendo ser aquele humano que sabe desenrolar com a vida, se virar com os desafios da vida, é o que te destaca, porque, meu amigo, focar só no operacional te torna mais um robô. E uma coisa interessante que eu estava estudando no meu último ano de engenharia de produção. Os robôs estão ocupando muitos empregos e muitas vagas hoje em dia. Os únicos empregos que vão permanecer para o ser humano é aqueles que de fato precisam do fator humano, do senso crítico, do bom senso, da inteligência emocional, do trabalho em equipe, de tudo que realmente diferencia o ser humano. Então, meu amigo, para de ser robô, porque o robô é melhor que você nessa questão de robotismo. Seja um ser humano, desenvolve o que te destaca como ser humano. Inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência de diálogo, de lidar com pessoas, e vai muito além. Saia e viva e aprenda com a vida. Isso que é a escola da vida, isso que é a escola prática, que vai te destacar muito e muito mais, mesmo você se destacando na parte intelectual. Agora foca na parte maior, que é a parte prática da vida. Vou trabalhar, meu amigo. Deus te abençoe, tá?